tudo o que você precisa saber sobre os hormônios da fome. Você sabia que os hormônios da fome têm sido o tema médico mais estudado nos últimos anos? Eu sou o Dr. Francisco Rebouças, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero explicar para você os 6 principais hormônios da fome e como eles podem te ajudar ou te prejudicar no ganho de peso e no emagrecimento. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para que possa receber mais conteúdos dessa natureza. Você precisa entender que o ponto central do ganho de peso não é caloria, é hormonal. A obesidade é, sobretudo, um problema hormonal. Por isso que a cirurgia bariátrica hoje tem sido chamada de cirurgia metabólica. Por isso que os remédios para o emagrecimento são todos análogos hormonais, tipo o Ozempic, da família dos análogos do GLP-1, que é um hormônio desse que nós vamos falar. E o primeiro hormônio que a gente vai falar é a insulina. A insulina, ela é o hormônio do armazenamento. Ele é o maestro. É ele que vai determinar se você vai armazenar tudo em forma de gordura ou se você não vai armazenar, se você vai usar aquilo como gasto energético, se você vai excretar, se você vai transformar em músculo ou em gordura. A resistência insulínica, ela favorece não só a obesidade, mas várias e várias doenças, tipo síndrome do ovário policístico, esteatose hepática, e ela está relacionada com um problema chamado síndrome metabólica. Então, o que a gente pode fazer para controlar bem esse hormônio? O maior alvo é você diminuir o pico de insulina e diminuir que ela mantenha e evitar com que ela mantenha alta ao longo do tempo. Como que você faz isso? As primeiras refeições do dia, na quebra de jejum, você tem que evitar alimentos com alto índice glicêmico, que estimulam muito a insulina, principalmente os carboidratos simples, os carboidratos ultraprocessados, as farinhas brancas e os doces, os açúcares, sucos, açúcares, pães, bolachas, nessas primeiras refeições do dia. Segunda coisa, como não deixar o pico dela lá em cima? Evitar comer de 3 em 3 horas. Fazer refeições principais como nossos antepassados que não eram gordos sempre fizeram. Esse é o método de você controlar a insulina. Segundo hormônio, a leptina. A leptina é considerado o hormônio da saciedade. É um hormônio um pouco mais complexo, ele é produzido pela própria gordura. E o que você faz para evitar a alteração da leptina? Evitar alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos inflamatórios? As gorduras hidrogenadas, evitar aqueles ultraprocessados, os fast foods, são mega processados. Óleos, tipo óleo de canola, girassol, óleo de milho, eles atrapalham bastante isso. Outra questão para diminuir a inflamação, dormir bem, praticar exercício físico e fazer jejum. Quem faz jejum, pratica exercício físico e dorme bem, controla melhor a leptina e tem menos dificuldade com ganho de peso. Terceiro hormônio, a grelina, também chamado de hormônio da fome. A grelina ela é produzida no estômago. O estômago cheio, ele traz a produção de grelina e diminui a fome da pessoa. É importante saber que em alguns pacientes, tipo obeso, não é que ele não produz a grelina, é que a grelina ela não reduz. Então ela mantendo alta, mesmo que a pessoa com o estômago cheio, ela vai mantendo e ele continua comendo. O que você faz para evitar a grelina? Evitar novamente os carboidratos processados e os líquidos adoçados. São aqueles alimentos que não requer participação do estômago. O líquidozinho, o flan, a farinhazinha branca, ela passa direto pelo estômago. Não use o estômago e atrapalha a produção de grelina. O que você faz para ajudar? Comer bastante fibra e proteína. Quando você come fibra e proteína, você produz melhor a grelina, controla melhor a grelina e diminui a atuação dela no sentido de ter fome. Quem come fibra e proteína tem menos fome por causa da grelina. Quarto hormônio que nós vamos falar, GLP-1.
que é o análogo dessas injeções que têm sido muito produzidas hoje, da família do Ozempic. O GLP-1 é chamado o hormônio da plenitude, que a pessoa tem saciedade. Então ela vai comer menos porque está mais saciado. Ele é produzido ali no final do intestino fino. Além de dar mais saciedade, ele melhora o controle, como se fosse assim, ele ajuda no perfil insulínico. Ele melhora a atuação do maestro. Lembra quem é o maestro? A insulina. Ele ajuda a insulina a trabalhar melhor ao seu favor, armazenando menos, sobretudo aquela gordurinha indesejada, que é aquela gordurinha abdominal. Quinto hormônio é o PYY, que também é produzido no intestino fino, e ele é um hormônio como se fosse um hormônio de controle, que ajuda mais na atuação junto com a insulina mesmo. E a principal forma de evitar, tanto ele quanto o GLP-1, a atuação errada do GLP-1, a não produção desses hormônios, evitar os carboidratos finos, evitar os líquidos adoçados, evitar os alimentos que não chegam no intestino fino. Quais são os alimentos que não chegam um pouco digerido no intestino fino? Carboidrato simples, carboidrato ultraprocessado. Quais chegam mais? Fibras. Aí a vantagem do integral. Integral tem a mesma caloria, só que ele chega em quantidades melhores lá no intestino fino e produz uma alteração hormonal melhor do que aqueles que não são integrais. É muito diferente, por exemplo, você contar a caloria de um suco de laranja e comer a laranja. Quando você bebe o suco da laranja, você produz pico de insulina, não chega nada no intestino distal, não estimula o GLP-1, PYY, não estimula bem a grelina, aumenta o pico de insulina. Olha só com a laranja, estou te explicando o funcionamento da insulina, da grelina, do GLP-1, do PYY. Como você come o bagaço, gera atuação da grelina, não estimula tanto o pico de insulina, porque a caloria, a frutose e a glicose vai estar ali entremeada às fibras e vai chegar no intestino distal, estimulando o GLP-1 e PYY, melhorando a saciedade. Olha a prova de que contar caloria é uma falácia. Mesmo alimento, laranja, comendo ou bebendo suco, comportamento hormonal completamente diferente. E por último, a colecistocinina é mais um hormônio de saciedade. É um hormônio que é produzido quando você come proteínas e gorduras e fibras. É um hormônio muito usado, é um hormônio da vesícula, é um hormônio que te inibe a comer muita gordura. Quando você come muita gordura, você repugna, porque a colecistocinina está te ajudando nesse processo. Falei para você de 6 dos principais hormônios reguladores da fome. São esses os agentes que atuam no seu emagrecimento ou no seu ganho de peso. Quando você os entende, quando você põe eles para trabalhar a seu favor, a chance de você ter o sucesso, perda de peso, é muito maior.